Clássico é clássico e não tem conversa. Não importa qual é a competição, o dia, lugar e nem horário. Clássico sempre vai ser clássico. Sempre vai ser um jogo importante. E hoje é dia de CSA e CRB pela Copa Alagoas. Vamos trazer todas as informações para vocês, a importância aí sobre esse jogo e todas as informações aí sobre essa partida do CSA, que vem aí depois de um momento de bastante turbulência da equipe do CSA, mas que vai ser importante por diversos fatores, a gente vai citar todos eles aqui. Se inscreve já aqui no Diário de Azulino para dar uma forcinha pra gente, dá o like aqui nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho e dar sempre esse valor aí para o nosso conteúdo, para ele ficar em alta cada vez mais aqui dentro do YouTube. Galera, por que eu tô postando esse vídeo hoje de manhã no dia do jogo? Porque, não sei se vocês viram, ontem eu postei vários vídeos, foram 10 vídeos que eu postei aqui no canal Diário de Azulino, que foram cortes da live que eu fiz na segunda, avaliando todo o elenco do CSA, peça por peça, direção, montagem de elenco e muitas outras coisas. Então, foram todos postados ao longo do dia aqui no Diário de Azulino, e aí por ter inchado demais o conteúdo do nosso canal, hoje eu decidi postar esse vídeo aqui, beleza? Então é isso aí, galera, informações aí sobre a partida. Esse jogo aí pela Copa Alagoas vai ser um jogo que vai ser um clássico com um clima bem estranho, porque é um clássico jogado em Murici numa quarta-feira às 3h15 da tarde. Por quê? Porque hoje, exatamente no mesmo dia do clássico, o nosso rival joga pela Copa do Nordeste. E aí, nesse jogo, até o nosso rival vai jogar com a equipe sub-20 e jogadores não relacionados para a partida de mais tarde, que naturalmente a Copa do Nordeste tem uma importância muito maior do que a Copa Alagoas. E aí o nosso rival, claro, vai priorizar a competição mais importante para eles, e a gente, como passamos já vergonha no começo dessa temporada, não temos mais nenhuma outra competição aí para jogar por enquanto, temos que dar foco aí na Copa Alagoas, que pra gente tem a importância de manter o entrosamento entre os jogadores, manter não, né? Aumentar o entrosamento entre os jogadores, manter ou melhorar a forma física de alguns dos nossos atletas também, retomar confiança de jogo, né? Para que os caras possam aí ir se conhecendo melhor, se entendendo melhor e criar mais confiança para jogar entre eles. E claro, também conquistar a Copa Alagoas vai ser importante para o CSA, porque dá a oportunidade de disputar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E que esse ano não jogar a Copa do Brasil foi algo muito negativo para o CSA, né? Questão financeira. Então a gente precisa também dar essa ênfase aí à Copa Alagoas, infelizmente, certo? Mas precisamos. Além do que é um clássico, certo? E aí, um clássico como esse, onde o time do nosso rival vai colocar jogadores aí de base, né, de um time sub-20 e talvez até alguns jogadores que não viajaram, não foram relacionados para essa partida da Copa do Nordeste, existe uma possibilidade de que o time do CSA principal, jogando contra um time sub-20 do nosso rival, existe sim a possibilidade de acontecer uma goleada, né, em uma partida como essa. Apesar de que o time do CSA não tem jogado, não tem apresentado um futebol convincente para que a gente acredite nisso, né? Inclusive, existe até a preocupação do torcedor do CSA de não conseguir sequer ganhar esse jogo da base do nosso rival. Existe essa preocupação, né, entre a gente, para vocês verem o nível do futebol apresentado pelo nosso time. E até, inclusive, conselheiros do nosso rival fizeram ali, se juntaram entre eles para pagar bicho para os atletas do CRB se ganharem esse jogo, né? Para vocês verem como tá o nível de confiança dos dois lados, tá ligado? Então, é isso. Mas, vamos ser sinceros, mesmo um time principal numa má fase, jogando mal, quando joga contra uma equipe de base, de sub-20, é um jogo de jogadores que tem um nível de maturidade diferente e até uma certa qualidade diferente, né? Então pode sim existir essa possibilidade do CSA aplicar ali um placar elástico.
E aí houve essa mudança talvez aí de cidade, né? Colocar o jogo lá em Murici, até para não haver a expectativa do público aí pra galera ir para o estádio, né? Colocaram o jogo lá em Murici às 3h15 da tarde. Aí já muita gente não vai acompanhar essa partida, mesmo que fosse aqui em Maceió. Mas mesmo assim, praticamente eu acho que público zero lá em Murici deve até ser fechado para o público comum, né? Deve ser apenas para convidados e membros da imprensa. Então, existe essa transferência de local, de cidade, também para talvez tirar um pouco do foco dessa partida, para que se acontecer um placar elástico como esse, ele não ficar tão assim nos holofotes, né? E até ser jogado para debaixo do tapete, de alguma forma. E também o mesmo vale para o contrário. Se o CSA não ganhar esse jogo, vai ser vergonhoso. Não ganhar de um sub-20 do nosso rival seria vergonhoso, né? E aí também seria algo pra, não, pô, é um campeonato que não é tão importante assim, pô, Copa Alagoas, tal, não sei o que, até pra jogar debaixo dos panos isso daí, passar panos quentes pra qualquer resultado absurdo que venha a acontecer no jogo de hoje, né? Então talvez exista também esse interesse do pessoal e também, claro, pra não jogar esse jogo pra noite, que chocaria horário com o jogo do CRB pela Copa do Nordeste, né? Então, além do que, pode ser também o interesse de colocar em um estádio onde o gramado não favorece as condições de jogo, e aí talvez o time do CSA não consiga colocar a bola no chão para rolar e tal, seja um jogo mais picotado dentro de campo e que não tenha a possibilidade de um time amassar o outro, né, digamos assim. Enfim, houve essa preocupação de tirar o foco dessa partida, porque se eles quisessem, eles poderiam facilmente colocar em outra data, em outro horário, para que a torcida pudesse ter a possibilidade de acompanhar, poderiam jogar um peso grande em cima desse jogo, mas eu acho que, de uma maneira geral, foi um consenso entre todos de colocar esse jogo em um horário de dia de semana, pela tarde, no interior, né? Exatamente para tirar um pouco do foco dessa partida. Eu acho que isso foi um interesse geral, tanto do CSA quanto do CRB, quanto da federação, certo? Então, enfim, eu acho que aconteceu isso aí nessa partida. Agora falar um pouquinho aí da equipe do CSA, que a gente tá passando por um momento aí agora de reformulação, né? Eu falei agora do time principal do CSA contra o sub-20 do nosso rival, mas a gente não sabe como é que as equipes vão entrar em campo nesse jogo de hoje, né? Se o CRB vai 100% com o sub-20, se o CSA vai com a equipe principal, se vai querer modificar alguns atletas para observar alguns outros potenciais do time, né? A gente tá passando por um momento aí de reformulação geral, gigantesca dentro do CSA, porque a gente teve no domingo a demissão do Marcelo Cabo, na segunda-feira a demissão do Alarcon Pacheco e na terça-feira, ontem, mesmo com o treinador bancando o Marlon Araújo, ele saiu da equipe do CSA por interesse próprio, foi o que eu entendi na carta de despedida que ele publicou nas redes sociais. Então, é uma reformulação geral da diretoria até os atletas, que a gente vai ter que passar nesse momento. Acho que só não o Rafael Tenório, mas que ele já sinalizou que está pretendendo se afastar. Então, vai ser uma reformulação gigantesca, praticamente do zero, né, velho? O time do CSA vai ter que se remontar. Enfim, vamos ver o que acontece aí com o nosso presidente, mas falando aí das necessidades que o time do CSA tem. Primeiro, definir a diretoria de futebol. Contratar um executivo e um diretor, né? Para substituir Alarcon Pacheco e Marlon Araújo. A gente vai precisar definir a diretoria de futebol, que vai traçar um objetivo, um perfil de treinador, para contratar o treinador e depois reformular o elenco. Por isso a gente precisa atuar com agilidade no mercado e definir primeiramente a diretoria de futebol, quem vai ser. Estão falando do Pastana, né? Se não me engano, essa semana ainda ele teria uma reunião com o Rafael Tenório e vamos ver o que é que sai disso aí. Pastana é aquele mesmo, da época do Moza. Então,
temos aí essa possibilidade, mas que a gente vai precisar definir primeiramente a diretoria, depois comissão técnica e depois reformular o elenco, né? Não adianta sair contratando um monte de jogador agora, depois chega um treinador que diz, olha, eu não quero trabalhar com esse, nem esse, nem esse. Não são do meu agrado esses jogadores. E aí vai ter que recontratar mais um monte de gente. Então precisa primeiro definir a diretoria, depois a comissão técnica e depois reformular o elenco, né? Então, tá aí traçado também esse objetivo a médio prazo, né? Porque a gente tem até o final do mês que vem, se não me engano, tem mais ou menos 1 mês e meio ainda pra gente poder definir como é que vai ser essa estratégia e remontar esse elenco. Então precisamos aí ter calma, mais agilidade para resolver logo, né? A gente precisa, em abril, já estar montando a equipe, com o time praticamente pronto para iniciar a Série C, né? Senão a gente vai ter que, de novo, trocar o pneu com o carro andando. Então precisa de agilidade para definir isso tudo. Mas, enfim, o Bebeto Moraes vai ser quem vai assumir o time do CSA e comandar, pelo menos nesses próximos jogos, né? Pela Copa Alagoas. O Bebeto Moraes já assumiu a equipe do CSA na temporada passada, quando sai o Roberto Fonseca, e ele, pelo menos em números, teve resultados melhores, né, aproveitamento melhor do que o Marcelo Cabo, inclusive. Então a gente pode tentar ver ele colocando aí um time um pouco diferente, né? Testando algumas novas peças, algumas novas alternativas nesse time do CSA. Ele estava acompanhando, né, o dia a dia do CSA, eu acho que ele conhecia o elenco, conhecia as alternativas que tinha e ele deve tentar alguma modificação, certo? Espero. Mas eu espero primeiramente que ele consiga agregar mais individualmente cada um dos jogadores, extrair um pouco mais de cada um deles, dar mais confiança para esses atletas para que eles possam exercer o seu futebol, porque a gente vê jogadores no CSA que tem potencial para entregar mais, só que não conseguem, talvez por conta de falta de confiança, talvez por conta de falta de entrosamento, de falta de entendimento e às vezes até de motivação, pô. Às vezes a gente vê um jogador que tá desinteressado com o time, tá ligado? E talvez agora o Bebeto consiga trazer um pouco mais de empolgação pra esses caras pra se dedicarem aqui no CSA. Tomara que seja isso também. E nesses próximos jogos aí de Copa Alagoas, o Bebeto ele precisa usar esse tempo agora pra melhorar a forma física de alguns atletas, recuperar alguns de lesão e manter a forma física dos que estão bem fisicamente, certo? Isso daí é importante também, para que quando chegar o novo treinador, os caras estejam 100% aí para o cara já chegar dando o gás, né? Sem precisar fazer uma reformulação física no elenco. Ele precisa também dar confiança para esses jogadores, né? Para que eles possam tentar fazer as coisas, acertar mais e ter mais confiança no próprio futebol. O jogador precisa muito de autoconfiança para poder acertar as coisas, né? Às vezes o cara com confiança, o cara arrisca e acerta. Às vezes o cara sem confiança, ele nem sequer ele tenta, nem sequer arrisca, né? Fica só fazendo ali o básicozinho, feijão com arroz, só aqueles toquinhos de lado, porque não tem confiança de arriscar algo mais difícil. E às vezes quando arrisca perde, aí baixa mais ainda a confiança do cara. Então ele precisa devolver essa confiança dos jogadores. E o entrosamento. É claro que o Bebeto não vai ser o nosso treinador aí pra Série C, né? Não vai ser o cara que vai comandar esse time na Série C. Mas ele precisa fazer os caras começarem a se entender dentro de campo, talvez até pessoalmente, né? Não com uma formatação tática mais arrojada, mas colocar os caras pra fazer o simples lá entre eles, tá ligado? Ó, se entende aí, vocês dois, conversa mais dentro de campo, eu quero vocês conversando pra se entenderem. Às vezes não é só a parte técnica, o treinamento no dia a dia. Às vezes um jogador, quando conhece o outro, sabe a movimentação dele como é, entende aonde ele tá dentro de campo. Quem joga bola sempre tem aquele amigo, pô, das antigas, que os caras se entendem dentro da quadra, dentro do campo. O cara já sabe da velocidade dele, da movimentação dele e já dá a bola redondinha para o cara receber o passe, tá ligado? Os caras se entendendo assim, pessoalmente dentro de campo, fica muito mais fácil de eles se entrosarem taticamente, né? Então, esse momento ele precisa ser disso também, dos jogadores começarem a se conhecer melhor, né? E talvez até de eles se juntarem, se unirem por eles mesmos para poder dar essa alavancada no time. Então, a curto prazo é isso que a gente precisa fazer, tá? Ganhar, incrementar, né? Melhorar a forma física,
devolver a confiança de jogo para os atletas e entrosar eles como atletas, né? Não talvez num esquema tático, porque o próximo treinador pode chegar aqui e mudar algumas coisas, mas entre pessoas mesmo ali, né? Se unirem mais ali para poder se entenderem mais dentro de campo. Eu acho que a curto prazo é o que a gente pode fazer nesses próximos jogos e que a longo prazo, a médio prazo, na verdade, né? Porque é já mês que vem, então a longo prazo é até o final do ano, então a gente não tem esse prazo todo. A gente precisa atuar no mercado para definir primeiramente a diretoria do futebol, para traçar o alinhamento aí para a comissão técnica, trazer um treinador e esse treinador aí avaliar o nosso elenco, né? Claro que a diretoria do futebol também vai fazer essa avaliação. Mas aí, com as conclusões que forem tiradas, a gente vai observar os caras, tal, não sei o quê, e buscar os reforços pontuais para a Série C, tá certo? Então é isso, gente. Clássico é clássico e não interessa, né? É ganhar ou ganhar. Vamos lá, vamos embora porque hoje tem mais jogo e a gente já tá aqui preparado para acompanhar essa partida, beleza? Grande abraço a todo mundo, gente, valeu e até depois do jogo aí que a gente vai estar acompanhando. Abraço.